Da necessidade de existir uma entidade representativa dos comerciários, nasce o sindicato em Montenegro. O ano era 1984 e o dia 30 de outubro. Em 14 de março de 1985, recebe seu primeiro certificado de registro. Em 10 de dezembro de 1986, recebe o registro definitivo do Ministério do Trabalho, entregue em mãos pelo ministro Almir Pazianotto. A confraternização entre os trabalhadores já era uma preocupação desde o início. Assim, em 1987, o recém-fundado sindicato já promovia o evento que reunia a categoria em uma festa para a escolha da mais bela comerciária. Uma das primeiras lutas dos sindicomerciários que marcou época foi o chamado Sábado Inglês. O nome fazia referência ao país europeu que havia adotado como regra a não abertura do comércio aos sábados à tarde. Com a não aprovação da lei, os comerciários ainda ficaram com o domingo para descanso, inclusive para supermercados. 3 anos depois, em 1990, um conhecido vereador, defensor dos empresários, entrou com um novo projeto, desta vez para acabar com o descanso aos domingos. As primeiras negociações salariais também tiveram destaque neste período, pois até então não havia discussão sobre reajuste de salário em Montenegro, pois os aumentos eram negociados pela Federação Estadual da Classe. O Sindicato dos Comerciários surgiu na década de 80, num contexto de bastante dificuldades, porque o país recém saía da ditadura militar e os trabalhadores ainda tinham bastante medo de se organizar numa entidade de classe. Então, o grupo de jovens do qual eu fiz parte e que foi ousado naquele momento, né, de buscar a criação de um sindicato, enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas, né? Mas a gente foi em frente. E o Sindicato dos Comerciários, em 30 de outubro de 84, foi fundado, né? A presença de comerciários daquela época na Assembleia de Fundação foi muito expressiva. Nós tivemos cerca de 70 a 80 trabalhadores do comércio de diversas lojas presentes na Assembleia de Fundação que se realizou no Centro Cultural de Montenegro. Então, a história do Sindicato dos Comerciários de Montenegro nasce daí, de um período de muita dificuldade, né, e que os trabalhadores sentiam a necessidade em Montenegro de ter sua entidade de classe, né, aonde recorrer no momento em que mais precisaram. O alto índice de desemprego e muitas dificuldades marcaram os anos 90. Foi vendida a ideia de abertura dos mercados aos domingos, defendida pela classe patronal, alegando ser uma forma de gerar mais postos de trabalho. Na realidade, teoria esta que nunca se confirmou. Já nos anos 90, com a mudança da legislação trabalhista pelo então presidente Fernando Henrique, foi liberado o banco de horas. Em 1997, liberou o trabalho aos domingos para o setor do comércio. Tentou ainda o fim do 13º salário e a redução das férias. Os sindicatos tiveram reação imediata em todo o país para protestar contra as intenções do presidente, para defender a categoria, garantindo seu descanso. Os sindicomerciários tentou aprovar um projeto na Câmara de Vereadores regulamentando a abertura. Nesta proposta, somente poderia abrir se houvesse acordo com o sindicato, garantindo um pagamento em dobro, entre outros benefícios. No entanto, os vereadores, por maioria, votaram contra o projeto. Os anos 90, para o Sindicato dos Comerciários de Montenegro, foi muito marcante, né? Porque nós vivemos nos anos 90 uma mudança, né, do conceito da economia do país. O neoliberalismo, ou seja, a aplicação de um modelo econômico dos moldes dos Estados Unidos não dava certo no nosso país.
E isso fez com que a geração de empregos começasse a ser diminuída. E nós tivemos em Montenegro um grande índice de desemprego, a exemplo do restante do país. E foi nesse período também que o Sindicato dos Comerciários perdeu, né, a sua garantia aos domingos. Né? Então foi a partir dos anos 90 que as lutas em defesa do descanso nos finais de semana se desenvolveu, né, nas diversas tentativas de aprovação de projeto na Câmara de Vereadores. Anos 2000, acontece a recuperação econômica do Brasil, mas poucas mudanças para a categoria. Com uma forte redução do desemprego na segunda metade dos anos 2000, pouco avanço houve na luta contra a exploração dos comerciários no caso do trabalho aos domingos. Não bastando isso, passando também a vir aos feriados. O Sindicomerciários respondeu imediatamente com força, acionando diversas empresas na justiça. O resultado desta luta foi positiva e o nosso sindicato obteve uma grande vitória. Assim, desde 2011, as empresas estão proibidas de abrirem nos feriados sem acordo com o sindicato. Mas nem só de lutas pela categoria vive esse sindicato, vive também da motivação, do congraçamento entre os trabalhadores, realizando promoções esportivas e sociais. A comunicação com os trabalhadores é fundamental. O sindicato, ciente disso, publica mensalmente o jornal O Comerciário, além de estar presente nas redes sociais. Os anos 2000 chega para o Sindicato dos Comerciários num processo de crescimento. Né? Os trabalhadores começaram, né, definitivamente a aderir cada vez mais à sua entidade de classe. Então nós tivemos diversos associados no Sindicato dos Comerciários e aí o passo adiante, que foi o sonho da construção da nossa sede própria. O Sindicato dos Comerciários, a partir de 2005, passou a ter a sua sede própria, né? E a partir de então, né, a categoria começou a ter uma participação mais efetiva na nossa entidade. E isso, essa união entre o sindicato e a categoria, é que faz hoje o Sindicato dos Comerciários que todos nós conhecemos. Né? Um sindicato atuante, forte na comunidade, né, que dialoga com os empresários, né, de todos os setores do comércio, mas sem abrir mão das suas principais bandeiras de luta, né, das suas convicções. Uma direção, né, do Sindicato dos Comerciários que briga permanentemente para que os direitos dos trabalhadores do comércio sejam respeitados. O Sindicomerciários de Montenegro, que atende a Triunfo e Salvador do Sul, vem há 30 anos lutando pelos comerciários incansavelmente. Uma ideia que virou realidade. Uma realidade que enfrentou e enfrenta muitas dificuldades. Dificuldades que são superadas com muito trabalho. Trabalho realizado com afinco e determinação. Determinação que ao longo desses 30 anos nos permitem estarmos nesta noite aqui, comemorando as vitórias juntamente com você, comerciário. Comerciário que continuará escrevendo esta história. Gostaria de parabenizar o Sindicato dos Empregados do Comércio de Montenegro e da região pela passagem dos seus 30 anos. 30 anos dedicados à luta em defesa dos direitos dos comerciários e do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Para nós, da FECOSUL, é um grande orgulho tê-los como filiado. Queria, então, nesse momento, em nome do presidente Joemir, de toda a direção e de toda a categoria, desejar uma vida longa e muita luta para este sindicato.